Nesse vídeo, vamos aprender sobre um framework dentro do Lumos Portal chamado Data Oriented User Interface, ou DOI. Agora, é bastante comum nos seus portais você quer mostrar uma lista de informações de uma tabela no banco de dados. Por exemplo, eu posso querer mostrar uma lista de contatos, ou uma lista de status de um inventário, etc., dentro do meu portal. Agora, como nós fizemos aquele serviço Hello World 100% em Java, eu posso continuar usando aquele mesmo mecanismo para escrever um serviço em Java que vai acessar o banco de dados, conectar naquela tabela, trazer os dados e renderizar HTML daqueles dados aí. Porém, eu tenho um framework DOI que facilita bastante de fazer o mesmo tipo de serviço sem precisar escrever código Java. Vamos ver como isso pode ser feito. Nesse portal Green Minds, vamos colocar uma página dentro do canal pesquisador que mostra uma lista de consultores, por exemplo. Tá? Olhando no meu banco de dados, eu tenho já uma lista de consultores que pode estar vindo de uma sistema interna. Ele tem o nome, a especialidade daquele consultor, o telefone e o e-mail daquele consultor. Agora, para mostrar esses dados do consultor dentro do meu portal, eu vou primeiro criar um serviço chamado consultores. Voltando para meu Eclipse, eu vou fazer um right click, new folder, Green Minds / consultores, consultants. Finish. Dentro dessa consultores, eu vou começar criando um Service Definition arquivo, como a gente fez no Hello World. Eu simplesmente vou copiar e colar o Service Definition do Hello World e mudar os valores dele. Em vez de Hello World, isso vai ser Consultants. E o nome dele vai ser Consultores. E ele vai ter uma interface única, que é lista de consultores. Vamos dar uma ID para ele, lista. E vamos falar sobre qual a classe em seguida. Vou salvar essa interface aqui. Agora, para esse serviço ser um tipo de serviço DOI, a gente precisa colocar o seguinte: type igual lum DOI. Quando é um serviço tipo DOI, o framework DOI está acionado quando você instancia esse serviço. Aí ele procura para um arquivo chamado doidefinition.xml, que vai ter informações da tabela que ele precisa acessar. Vamos criar esse arquivo doidefinition.xml agora. Vou fazer um right click, new, other, XML file, next. Chama ele doidefinition.xml. Next. Vou usar um template em vez de criar ele de zero. E eu vou só usar um template para criar ele. Finish. Vamos só limpar esse template. E só aproveita essa inicial bloco que ele criou para mim. Qual é o primeiro passo eu preciso colocar dentro desse arquivo do doidefinition? Eu vou dizer qual é o serviço e o ID tem que bater igual com o meu Service Definition. Aí você simplesmente coloca o mesmo identificador dentro desse arquivo do doidefinition. Dentro do serviço, eu tenho que dizer
o data source ou a tabela que essa framework de DOI precisa acessar. A gente especifica isso na seguinte maneira. Vou dizer sources, source, ID, dá um ID default. O tipo dessa source é uma tabela. E nome da tabela vamos abrir nossa banco de dados, é GM Consultant. Além de dar nome da tabela, eu vou dizer quais são os campos que eu sou interessado em mostrar para o usuário final. Field ID vai ser ID, name igual ID e type. Data type pode ser um GUID, que é identificador, e digo que isso é o primary key. Posso fechar essa field aqui. Segundo campo é um nome, certo? Field ID igual name, name igual nome, data type igual string. Eu vou chamar isso como primary name. Significa que isso é o nome principal desse campo aqui. Especialidade, name igual especialidade, data type igual text, e vou dizer que isso é introduction. Field, que mais eu posso dizer? Qual é telefone? Telefone, dá um nome para ele. Data type dele vai ser string. E finalmente eu tenho um field que é o e-mail, name igual e-mail e data type igual string. Vou salvar isso e vamos voltar para nossa service definition. E aqui eu tenho uma interface de lista e em vez de especificar o class name que eu vou implementar, o DOI Framework já tem alguns classes prontos para você. Que eu posso referenciar essas classes igual long DOI list, por exemplo. Isso tem uma classe atrás desse tipo aqui que vai renderizar uma lista olhando esses dados do meu DOI definition. Vamos salvar esse serviço e ver como ele funciona. Voltando para meu portal, eu vou entrar como administrador, modo administração, configuração, no área de serviços e vou adicionar um serviço chamado Green Minds /Consultants, que é o nome que nós damos aqui. Ok. Dessa vez, ele pegou aquele serviço e registrou o serviço que estava no Green Minds Consultants. Voltando para o Portal Studio, Green Minds Pesquisador. Vamos no canal Pesquisador, adicionar o serviço chamado Consultores. Ok. Adicionar uma página chamado Consultores. Vou deixar em posição 1. Não deixa ele oculto. Ok. Nessa página Consultores, eu vou editar ele e drag and drop a lista de consultores para cá. Salvar. O padrão, o Loomis Portal, mostrou um XSL padrão com os dados daquele usuário, daqueles consultores. O padrão mostra o primary name e o campo que diz is introduction. Eu posso fazer um right click, campos,
e mostra alguns outros campos, por exemplo, telefone e e-mail se quiser. E digo OK. E eu tenho todas as informações aqui. O próximo passo vai ser simplesmente aplicar um XSL que mostra esses dados de acordo com o layout do meu portal. Assim você vê como o framework de Dewey consegue, com passos bem simples, visualizar dados de qualquer tabela no seu banco de dados. Obrigado.